Ora, bom dia pessoal. Hoje fui convidado aqui pela Moto Valongo para fazer um test ride a uma moto que eu estava ansioso por conhecer, que é a Vogue ou Vogue 650, e é nesta moto que eu estou montado. Vou dar a minha opinião independente, dizer o que é que acho desta motinha. Bom, conforme vos prometi, estamos aqui com a Vogue 650 DS, uma porta de entrada para as Big Trails. Vamos fazer um test drive, vamos dar uma voltinha nela e posso-vos dizer que esta moto está muito bem equipada. Bom, está com os Pirelli Scorpion Rally. Como veem, tem uma escora a sério, tem borrachas nos patins, o que ameniza um bocado as vibrações, apesar que a moto não vibra muito. O coração dela é o 650 ex-BMW, feito na Longines. É um motor com provas dadas, bastante fiável, um monocilíndrico muito bom. A suspensão são caiabas, com um bom diâmetro e um bom curso. Dois discos Nissin à frente, discos grandes, com 4 pistões, 2 de cada lado, e um disco atrás. Cumprem, na pequena volta que já dei, trava muito bem. Tem um barulho muito agradável, um ruído bastante agradável. Opa, e é como eu vos digo, a quem é que serve esta moto? Isto é uma belíssima moto para a cidade, porque é um monocilíndrico e, como sabem, são motas à partida com mais torque, melhor para o para-arranca, melhor inclusivamente para maus caminhos, para todo terreno, etc. Como sabem, os monocilíndricos, opá, são metade das peças no que toca a motor, não a caixa de velocidades, que é igual, mas são metade das peças, metade dos pistões, metade das bielas, metade dos segmentos, metade das válvulas, mas são quase metade das peças de um bicilíndrico. O que é que eu diria mais? Esta está equipada com malas, boa capacidade de carga, tem payload que chegue para condutor passageiro, desde que não sejam muito pesados, o condutor e o passageiro. Tem este assento, depois há o assento Comfort, que é um assento mais alto um bocadinho e melhor um bocadinho. Este é um bocado duro, mas cumpre. Tem uma boa luz, muito branquinha, muito boa. Enfim, temos aqui uma moto relativamente barata, ou até diria barata, para a moto que é, e de alta qualidade. Eu até sou dos primeiros a dizer mal das coisas chinesas. De qualquer maneira, é preciso começar-nos a habituar que os chineses estão cada vez mais a fazer coisas boas. Pá, uns pegaram nos motores KTM 690, outros pegaram nos motores Honda, a Vogue pegou na 300 na base do motor Kawasaki 300 KPLX. E neste, a base é o BMW 650, um motor com mais que provas dadas, um motor robustíssimo. E outros começaram a pegar nos motores europeus, digamos, e japoneses, e começaram a fazer máquinas com muita boa qualidade. E eu, nas pequenas coisas, e onde distingo as motos chinesas, é, por exemplo, na escora, na cremalheira, na largura dos elos da corrente, nos raios, nos próprios aros. Este aro está muito bom, em pequenos pormenores, como as soldas, as costuras, etc. Pá, já não é de desconfiar muito, e agora vem aí uma catrasada de marcas que foram apresentadas na Feira de Milão, marcas chinesas e modelos novos. Eu diria que já não é ter muito receio em ter motas destas, até porque já tem uma boa assistência. E, como vos digo, o monocilíndrico é sempre uma moto de fácil manutenção. O ecrã TFT tem tudo, não reflete muito, portanto não tem aquele brilho do sol, fácil leitura, mas tem realmente tudo, desde a média expressão dos pneus, os quilómetros, a temperatura do motor, a temperatura exterior, a velocidade engrenada, quanto a quilómetros, quanto a rotações, odómetro, o nível da gasolina aqui e outras coisas. Portanto, tem realmente tudo. E as luzes do costume, temperatura, ABS, etc. Esta está com o extra dos faróis suplementares, que são estes aqui. Está uma moto muito apresentável, segura de guiar,
e aventureira. Podemos pegar nesta máquina e meter em qualquer caminho, desde que não vamos meter em trialeiras ou corta-fogos, é óbvio. Podemos realmente usá-la multiuso, um uso razoável. Portanto, também não é uma moto muito leve, mas é uma moto que não faz sentir o seu peso. Vamos continuar o nosso test ride. Não peguem primeiro, obviamente, tem essa segurança e certamente vai abaixo com o descanso. Exato. Temos aqui uma tomadinha USB, tem ABS, é óbvio, e agora vamos dar uma puxadela primeira, segunda e terceira. Como viram, a moto é rápida, pareceu-me ter um bom binário. Agora vamos andar um bocadinho em primeira. É um teste que eu faço sempre, a muito baixa velocidade, a ver se ela faz o tuc, tuc, tuc. Não faz. Uma moto macia, aguenta-se perfeitamente, quase a andar ao ralenti, estamos a 12 km a hora. As velocidades entram perfeitamente bem, sem embreagem, pelo menos para cima. E para baixo também. Estamos aqui com uma caixa muito boa, digo-vos bem escalonada. 5 velocidades, em quinta responde, melhor seria uma quarta, a esta velocidade a 30 a hora, mas responde. Temos aqui uma moto muito equilibrada. Vamos ver a travagem nesta retinha. Trava muito bem, os travões cumprem, os pés andam mais acima, isto é, as pernas andam mais dobradas, um bocadinho. Nota-se os patins um bocado elevados, as pezeiras um bocado cá em cima. Pronto, mas isso também é para podermos entrar um bocadinho no mau piso, apesar que isto não é uma moto de enduro. Pá, considerem, quando entrarem nestas gamas de cilindrada, considerem uma moto deste tipo, principalmente esta, que está muito bem feita. Fala em 170 km a hora, o que provavelmente 120, 130 na autoestrada é confortável para este motor, mas pá, não é uma moto para a autoestrada para centenas e centenas de quilómetros na autoestrada. Pode ir lá, não tem problema nenhum, como qualquer veículo, mas quem é que quer andar de moto na autoestrada? Opá, que compra uma Ducati Panigale, lá como é que se chamam, porque isso sim é capaz de dar algum gozo na autoestrada e levar depois com os recibos em casa de excesso de velocidade. Não é que a moto não possa entrar em autoestrada, por exemplo, se vocês viverem nos arredores de uma cidade e tiverem que fazer um bocadinho de autoestrada até lá, pá, ideal, é uma moto económica, ela está a marcar aqui 4,3 litros ao 100. Posso-vos dizer que esta moto surpreende, eu que vinha um bocado cético. Eu sou a pessoa mais insuspeita para dizer bem ou mal de uma moto. Portanto, ainda bem que Carlos da Moto Valongo me convidou, porque a moto agrada. Suspensão da frente um bocadinho macia, mas não é mau isso.